Queremos agradecer ao Senhor pelo nosso departamento infantil, por essa apresentação, junto também com o coral da igreja. Que Deus continue abençoando as nossas crianças e essas irmãs que Deus levantou aqui nesta casa para cuidar delas. Não é fácil, né? Tem que ter muita paciência, muita autoridade também para poder se desincumbir da função. Queridos, nós vamos agora fazer uma reflexão nas Sagradas Escrituras. Eu não vou me demorar, porque os irmãos já ouviram muitas coisas sobre o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo através dos corais que se apresentaram aqui nesta noite. Eu queria, mas antes de ler a Bíblia, dois versículos, eu queria informar que na próxima quinta-feira a igreja irá lá para o Valentina, para o culto inaugural da 7ª Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, que nós organizamos no domingo passado. Tivemos uma assembleia, organizamos direitinho, está tudo prontinho. E o culto inaugural é na próxima quinta-feira, vai ser o ônibus daqui, às 7 horas, 7 horas, né, Adriana? E para levar o Ebenezer e alguns outros irmãos que queiram ir para participar daquele evento, né? O Getsemane irá louvar a Deus ali. Eu disse, olha, não quero nenhum conjunto da ex-congregação, né, e da igreja, a futura igreja, neste dia participando, esse da igreja sede. Então, o Ebenezer irá louvar a Deus com 2 eles, os irmãos do Getsemane terão um momento de adoração junto com aquela igreja. Estarão ali os pastores da denominação. Vai ser uma festa muito bonita para a glória do Senhor, que vai pregar o pastor Zé Antônio da Congregacional de Bahia. Abra sua Bíblia, por favor, querido. Sim, por causa disso, o ensaio do Ebenezer será na quarta-feira, porque na quinta estará indo se apresentar naquele trabalho, né? Nós estamos tentando fazer algo novo aqui. Cadê o Júnior? Bota esse negócio no ar aqui, meu filho. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: fiquem quietinhos, quem está fora entre, se assente. Eu prometo não me demorar, mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas importantes sobre o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, para a edificação da igreja e para uma dedicação maior nossa a Cristo nosso Senhor e o nosso bendito Salvador, né? Diz assim a palavra de Deus: mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Que Deus se digna nos abençoar com essa leitura feita aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por estarmos nesta noite aqui em tua casa, nesta celebração do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos te agradecer pela tua presença no meio da tua igreja. Queremos te agradecer por todos quantos se prontificaram a subir a casa do Senhor nesta noite. Queremos te agradecer pela apresentação do coral da igreja e do coral infantil. Que o Senhor esteja recompensando esses queridos irmãos que se ensaiaram, se prepararam para louvar o Senhor nesta noite. Ser servido neste momento a abençoar as nossas almas através da exposição de tua palavra. Fala o meu coração, fala o coração dos teus filhos, que nós sejamos nesta noite também abençoados com a pregação da palavra do Senhor nosso Deus. Pedimos, ó Deus, que nos abençoe nesse restante de ano, abençoe cada vida, cada família que se encontra aqui representada, dando solução aos problemas dos teus filhos, abrindo as portas, facilitando as coisas e levando-nos, ó Deus, cada dia para mais perto de Ti e uma devoção maior ao nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo escreveu 13 epístolas. Dentre essas 13, 9 foram destinadas a comunidades locais, às igrejas locais da época. Nesta carta aos Gálatas, aqueles amados irmãos estavam sendo
assim, coagido pela circunstância, pela oposição e também pela pressão do judaísmo a retornarem à fé judaica, abandonando a justificação pela fé e dando ênfase novamente à questão da salvação através da observância da lei mosaica. Neste capítulo 4, Paulo fala sobre a questão do Evangelho que nos livra da condenação imposta pela lei divina, por causa do pecado. E aqui no versículo 4, Paulo faz uma declaração que eu acho de uma valia extraordinária, especialmente para hoje à noite, para este culto de Natal. Ele diz o seguinte, vou repetir: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, nesta noite, eu queria compartilhar com os queridos algumas coisas sobre o Natal, para a nossa edificação espiritual e para a nossa devoção maior ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu queria começar, queridos, dizendo o seguinte, que o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo não foi algo intempestivo da parte de Deus. Deus tem um plano, tem um programa, Deus tem tudo planejado. Então, este grande acontecimento que nós comemoramos hoje já foi vaticinado em épocas longínquas, que até imemoriais, porque nós não temos realmente noção de quando a primeira declaração do Natal de Jesus Cristo foi transmitida para o homem, como vaticínio da parte de Deus. Nós lemos lá em Gênesis 3,15 que Deus disse, estou parafraseando o texto, que da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Essa foi a primeira promessa do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. É o proto-evangelho, a primeira promessa da vinda do Redentor, do homem, para libertá-lo da escravidão e do poder do pecado. A segunda você vai encontrar lá naquela promessa que Deus faz a Abraão, dizendo-lhe que em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E a descendência era Cristo, que iria nascer, o Natal, o primeiro Natal, o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, e para abençoar as famílias, como tem abençoado as nossas vidas, quando no momento que nós tivemos a graça de ser alcançado pela fé, aliás, pela graça divina, recebendo a salvação pela fé em Jesus Cristo. A outra promessa encontra-se lá em Gênesis 49, verso 10, quando a Bíblia diz que o cetro não se apartará de Judá. Ou seja, aquele futuro Messias, aquele está sendo pré-anunciado, ele seria lá da casa real de Davi, seria da descendência humana de Davi e iria governar o mundo, a igreja e o universo. Mas eu queria mencionar, irmãos, 3 profecias que estão ali registradas lá, deixa eu ver aqui, viu? No texto ali que nós encontramos nessa tela. Muito bem, esse vaticínio extraordinário que Deus inspirou Isaías para entregar a nação de Israel e a humanidade. Isaías capítulo 7, verso 14 diz o seguinte: portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, ou Deus conosco. O segundo vaticínio de Isaías foi no capítulo 9, verso 6, ele diz o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E lá em Miqueias capítulo 5, verso 2, é pontuado o local onde haveria de nascer o Messias, Belém da Judéia. Mas tu, Belém, ó Efrata, posto que é pequena para estar entre os milhares de Judá,
de dia que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, queridos, o Natal de Jesus foi vaticinado, foi profetizado pelos homens inspirados por Deus, tudo já foi mapeado, e quando aconteceu, o que nós encontramos no texto aqui de Gálatas, nós passamos agora a compreender que este Natal faz parte de um programa delineado por Deus na eternidade. Esse programa tem etapas, e o Natal é parte integrante dele. Veja que Paulo diz aqui, escrevendo aos Gálatas, no texto que nós lemos: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Queridos, a Bíblia fala que Deus se auto-revelou às suas criaturas através da revelação especial das Sagradas Escrituras. E essa revelação nós chamamos de revelação progressiva. Quer dizer, à medida que o tempo foi passando, Deus foi mostrando, Deus foi esclarecendo, Deus foi pontuando aquilo que Ele tinha programado na eternidade. Aí eu queria tentar dar uma contextualizada bem rapidinho aqui em relação às nossas vidas, queridos, porque, veja bem, nós temos que entender que o Deus que a Bíblia nos revela é um Deus soberano. É o Senhor do universo, é o Senhor da minha vida, da sua vida, e que tem tudo programado. O seu futuro já está programado por Deus, bendito seja o nome do Senhor. Como foi programada a vinda de Jesus Cristo a este mundo? Esta palavra plenitude dos tempos dá a entender que Jesus veio exatamente no dia e na hora designados por Deus. Nem antes nem depois. Na plenitude dos tempos. Por quê? Porque existe um programa, e este programa tem etapas, e esta etapa foi a etapa mais brilhante, digamos assim, a mais fascinante, porque Deus, Ele humaniza-se, Ele assume a natureza humana e vem morar conosco aqui, bendito seja o nome do Senhor. O Emanuel, o grande Emanuel, o Deus conosco. Então, diz a Bíblia aqui, por exemplo, quando se fala de programa redentor, porque aí a gente tem que se reportar à questão do pecado que matou o homem. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de nosso Senhor Jesus Cristo, diz a palavra de Deus. E o texto diz aqui, irmãos, que Ele veio na plenitude dos tempos para remir, ou redimir, comprar, pagar o preço de nossa eterna redenção. É por isso que o texto diz, esse texto aí de Mateus capítulo 1, verso 21, diz a palavra o seguinte: ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus. Jesus, que significa Salvador, esta palavra significa Salvador. Cristo é um título que significa ungido. Jesus Cristo, Salvador, ungido. Ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Onde entra a morte para destruir o homem, Jesus Cristo entra com a vida, bendito seja o nome do Senhor. Ele é o grande Salvador, é Ele que perdoa os nossos pecados, bendito seja Deus por isso. Os seus pecados, meus pecados, os nossos pecados, eles foram perdoados lá na cruz do Calvário, através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 2, verso 10 e 11, o texto que nós lemos aqui no boletim da igreja, diz a palavra do Senhor: o anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Que alegria era esta, irmãos? Diz a Bíblia, é que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor, bendito seja Deus por isso. Amém? Nasceu hoje o Salvador, Cristo o Senhor, aquele que está capacitado para salvar da perdição eterna ocasionada pelo pecado. Você que está aqui nesta noite, a sua maior felicidade não é você ter um carro do ano, ter um apartamento na praia, de cobertura, ter um emprego que lhe dá R$100 por mês. A maior felicidade do homem é ter os seus pecados perdoados, bendito seja Deus por isso. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto.
E só Jesus, irmãos, com o seu Natal, com a sua vinda a este mundo, com a sua morte na cruz do Calvário, nos credenciou-se para perdoar os nossos pecados, segundo as Sagradas Escrituras. Muito bem, quando Simeão, interessante, ele era um homem que vivia lá em Jerusalém, mas o texto diz que sobre ele estava o Espírito de Deus. Já pensou? Coisa linda. Eu queria lhe dizer nesta noite, se você é crente genuíno, o Espírito está sobre você. Deixa eu ir mais ali, o Espírito está em você. Amém? E o texto diz que pelo Espírito ele foi para o santuário. Foi exatamente na hora que Maria e José traziam o seu filho para apresentar segundo a lei mosaica. E diz a Bíblia, queridos, que quando Simeão toma aquela criança em suas mãos, ele diz o seguinte: Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus e diz: agora, Senhor, despede em paz os teus servos, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então já vimos que a segunda vinda, o Natal de Jesus fala de algo que foi já profetizado, algo que estava dentro do programa de Deus Redentor. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, queridos, nesta noite, é essa questão de que o texto nos fala sobre esse Natal. É uma grande expressão do amor de Deus por nós. Olha, queridos, nós precisamos entender que o Deus que a Bíblia nos revela é um ser pessoal. Infelizmente, muita gente concebe Deus como uma força, como uma energia, que eu contato pela fé e de lá, dessa energia, vem poder para a minha vida, resolve meus problemas, minhas dificuldades, me dá solução aos meus problemas, abre portas, fecha as portas e assim faz e acontece. Irmãos, Deus faz essas coisas, bendito seja o nome do Senhor, mas Deus é um ser pessoal. Amém? Como é um ser pessoal, ele tem sentimentos, vontade, tem inteligência. E quando se fala em sentimentos de Deus, venha logo à tona o amor de Deus por nós, bendito seja o nome do Senhor. João, o evangelista, ele foi chamado pela igreja o apóstolo do amor, porque ele resumiu a sua mensagem dizendo: Deus é amor. Natal fala do amor de Deus por nós. Imagine, os queridos, nós perdidos, miseráveis pecadores, se Deus não nos tivesse amado e não nos tivesse doado o seu Filho, onde é que nós estaríamos? Ninguém estaria salvo, todos estaríamos perdidos, porque nós somos pecadores aos olhos de Deus. Então lá em João capítulo 3, verso 16, que alguém já disse que era o evangelho em miniatura, nós encontramos o seguinte, o texto que todos os crentes sabem de cor e salteado. Interessante, né, Samuel, aqui lá na rádio, nós fizemos essa pergunta aos ouvintes, aí uma diaconisa, não sei de qual igreja, ela disse que nós citamos o versículo, perguntamos qual era o texto da Bíblia, e ela disse João 2,16. Tem certeza? Tem. É João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Esse Deus amoroso, de uma forma misteriosa, queridos, devotou para nós um amor todo especial, a ponto de entregar o seu Filho unigênito, ou seja, o único Filho gerado por Ele, da mesma essência, possuidor dos mesmos atributos, das mesmas qualidades. Deus deu. Isso é a expressão profunda de amor. E Natal fala de amor, de dádiva. Bendito seja o grande nome do Senhor. Amém? Lá em Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo diz: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós.
Amém? E lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 5, você vai encontrar aí da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama. Percebam que o tempo do verbo é presente. Cadê a Isabel, professora? Nos ama. Não diz apenas que Deus nos amou, como está escrito em João 3,16, que Deus nos ama. Este amor que é passado, é presente e é futuro. Louvado seja Deus por isso. Deus te ama, querido. Alegre-se nesta noite, porque você está contemplando uma festividade em homenagem ao grande e bendito Salvador, como uma prova do amor de Deus por nós. Amém? E se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Ele tem um carinho especial por você, e Ele não te deixará. Louvado seja o nome do Senhor. Este amor de Deus já te alcançou, irá te alcançar, irá permear a tua vida, o teu coração, para que você possa provar da bondade do Senhor aqui na face da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Agora deixa eu passar, queridos, para o final desta palavra, falando sobre este dia especial, Natal, né? Olha, se você olhar os relatos bíblicos sobre o assunto, querido, você vai encontrar tanta coisa maravilhosa aí. Foi um dia, como é que está escrito ali? Ímpar na história da redenção. Por quê? Deus desceu à terra. Amém? Anjos anunciando o Natal de Jesus. Coral de anjos louvando e glorificando a Deus. Profetas falando. Anjos e homens prostrando-se em adoração a Jesus, o Senhor Salvador. Bendito seja Deus por isso. Às vezes eu estou gostando do Facebook, como todo mundo já sabe, já falei, né? Estou acompanhando a vida dos irmãos, né? Passando rolagem, que for bom eu passo para a igreja, passo o grupo dos ministros congregacionais. E eu estou vendo a alegria do povo quando fala de Natal, né? E estou vendo muitas coisas boas, da fidelidade ao texto, à história, a esse evento que é citado e repassado. Glória a Deus, o povo não apostatou da fé. Mas também a gente vê muitas luzes, muitas mensagens, né, muito prato, tantas coisas que eu digo: Jesus, para quê? Essa demonstração, né? Teve pessoas que falaram assim: eu também jantei a ceia de Natal numa mansão. Irmãos, isso aí não me impressiona. O que eu gosto mesmo, irmãos, é de ver aquilo que a palavra de Deus nos revela, porque essas coisas são passageiras, mas esse espírito natalino, essa alegria no coração das pessoas, ela tem um respaldo na palavra de Deus, porque o texto sagrado diz que anjos se alegraram, as pessoas que viram, presenciaram, louvaram e agradeceram o nome do Senhor, porque aquele evento era o evento um dos mais importantes da história da redenção. E pensa os irmãos queridos, esse Deus que é imanente, que a palavra de Deus nos revela, inacessível, que não se pode ver a olho nu. Esse Deus, ele se revela, ele encarna, ele vem tabernacular conosco. Emanuel significa Deus conosco. Razões de sobra tem aqueles magos quando vieram do Oriente longínquo para procurar onde estava o recém-nascido rei dos judeus. Aquela declaração deixou Herodes com os cabelos arrepiados, porque ele entendia que era o concorrente ao seu trono, e que não era filho seu, nem poderia ser. Aquele era o filho de Deus, não de homem. E a palavra diz que aqueles magos, quando encontraram a criança, se alegraram, viram a estrela que o acompanhou desde lá onde eles moravam até onde a criancinha estava, sobre ela, em cima no céu evidente, mas mostrando onde a criancinha estava. Aí eles caem em adoração ao Senhor, abrem dos seus tesouros e entregam ouro, incenso e mirra a Jesus, ao Senhor, ao Salvador. Anjos louvando, coral do céu,
As miríades celestiais diziam: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Queridos, Natal é mais do que uma ceia, é mais do que troca de presentes, é mais do que felicitações humanas, é uma história da redenção do homem, da vinda de Deus a este mundo humanizado para a glória de Deus e para a bênção nossa. Feliz é aquela geração, que pôde contemplar, palpar, tocar do Filho de Deus. Mas há uma promessa para a igreja, para nós estamos aqui hoje, no dia 25 de dezembro de 2016. Bem-aventurados que não viram e creram, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Deixa eu ler alguns textos aqui. Olha, é um dos textos que eu acho mais lindo de toda a palavra do Senhor, é este aqui. O verbo, o Logos divino, lá do capítulo 1, verso 1, do princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí no verso 14 diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, bendito seja o nome do Senhor. Felizes os olhos que viram, a razão tinha aquela mulher que diz: bem-aventurado os peitos que te amamentaram, dizendo a Jesus. Aí ele disse: bem-aventurados que não viram e creram, louvado seja o nome do Senhor, aqueles que foram escolhidos por Deus segundo a sua palavra e a sua bondade. Olha, querido, lá no texto de Lucas, diz a Bíblia aqui: e um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porque vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu em Belém, na cidade de Davi, o Salvador. Quem é Salvador? Cristo. Amém? O Senhor. E o texto diz: então de repente apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém? Queridos, é noite de celebração, mas eu queria que você refletisse um pouquinho, aí seria já a conclusão aqui da minha mensagem nesta noite, que você pudesse refletir no que eu coloquei aqui, com poucas palavras. Só um minutinho, viu, irmãos? Eu estou me acostumando ainda com esse negócio aqui. Deixa eu ver ali, pronto. Pelo que vimos acima, quer dizer, o que eu falei, né, que eu estou rolando aqui as páginas. Reflitamos, irmãos, no verdadeiro significado do Natal de Jesus e sejamos mais gratos a Deus por ter Ele enviado o seu Filho ao mundo. Natal deve gerar no meu e no seu coração um profundo sentimento de gratidão ao Senhor pela vinda do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, mais dedicado a Cristo e a sua obra. Você que apenas assistiu durante 2016, se integre, se engaje, se envolva, se comprometa com Cristo e a sua obra. Você não pode, irmão, você que professa a fé em Cristo, ficar apenas como um mero assistente. Olha, o reino de Deus é maior do que nós possamos imaginar. O Natal de Jesus é grande, é imenso, é maravilhoso, mas implica em envolvimento e consagração. Não adianta a gente de ano em ano subir à casa do Senhor, a uma igreja, para cantar com a igreja e ouvir alguma coisa e não se comprometer. O propósito de Deus é que você comprometa, que você se envolva, que você se consagre, que você se dedique, que você professe a Cristo de toda a sua alma, de todo o seu coração, para a felicidade sua. E terminando, para que nós sejamos mais amorosos uns para com os outros. Amém?
Queridos, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas graças a Deus por aqueles que têm o amor de Deus dentro do seu coração. Então, a proposta do Evangelho, do Natal, além de ser um momento de gratidão, de reflexão, de dedicação a Cristo, seja também um momento que nós expressemos o amor entre nós, irmãos, a irmandade da igreja, e vá adiante, deixa uma expansão para os vizinhos, para as pessoas, que haja no coração do cristão um profundo sentimento amoroso para a glória de Deus. Amém? Aí estou terminando. Feliz Natal para todos. Para você, Stephanie, Júlia, Léo, como é teu nome? Elmo, que é o irmão do presbítero Enoaldo, do pastor Enoaldo, presbítero Evandro. Para vocês que estão aqui nesta noite, um Feliz Natal. Que Deus abençoe vocês aqui nesta noite, que vocês possam se apegar a Cristo. Amém? Se agarrar a Cristo, ter Jesus como seu Salvador, Senhor da sua vida, porque só assim, irmão, nós seremos felizes neste mundo e na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Amém?